Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de Direito Previdenciário, onde a gente traz informações frequentes sobre benefícios do INSS. Muito prazer, me chamo Fernanda Diniz, sou advogada e tenho um escritório especializado em Direito Previdenciário. É um prazer enorme te receber aqui. Nesse vídeo a gente vai falar sobre 3 documentos que são capazes de antecipar a sua aposentadoria. O primeiro deles, que é o mais famoso, mais conhecido, é a carteira de trabalho. Muita gente não sabe, mas a carteira de trabalho, ela traz informações muito valiosas. Não só naquelas páginas de anotações dos vínculos de trabalho. Por si só, ela já traz muita informação importante, porque o que a gente faz quando faz um cálculo, um planejamento previdenciário? A gente confere a data de entrada e saída de todos os vínculos. Por quê? Na minha experiência, eu nunca vi um cliente que não tem algum erro que está na carteira de trabalho diferente no CNIS, que é aquele extrato do INSS. Ou seja, o CNIS, ele muitas vezes pode trazer alguma divergência de data diferente do que está na sua carteira, que pode prejudicar o seu cálculo de tempo de contribuição. Então, por isso que a carteira de trabalho é muito importante, porque o advogado ele vai fazer o cálculo previdenciário de vínculo por vínculo, conferindo todas as datas de entrada e de saída do trabalho, daqueles vínculos de emprego que você teve. Mas não só isso. Lá no final da carteira, a gente tem aquelas anotações gerais. Gente, aquilo ali é muito valioso, muito valioso. Lá sempre tem alguma informação que o empregador, ao invés de fazer a anotação, que ele não pode rasurar ali no vínculo, né, na anotação, quando houve o registro daquele empregado, ele faz uma anotação lá no final da carteira, nas anotações gerais. E ali tem muita informação importante, às vezes uma mudança de cargo, que aumentou o salário. Um erro, ele retifica, né, que na verdade a data de saída foi dia tal e não dia tal, ou seja, aumenta o seu tempo de contribuição. Quando ele tem essa mudança de cargo, já aconteceu muito da gente identificar, ele acaba, dependendo da situação, né, do cargo daquela pessoa, ele acaba assumindo uma atividade perigosa, insalubre, ou seja, ele começa a ter um tempo contado a mais, porque quem tem a exposição à atividade especial consegue fazer depois a conversão do seu tempo comum em atividade especial ou vice-versa, ou seja, você consegue se aposentar mais cedo. A carteira de trabalho é um documento extremamente importante. Quem dá entrada numa aposentadoria e não apresenta sua carteira corre sério risco de ter prejuízo, não só no valor, mas também na data. Você acaba demorando ali mais do que poderia esperar, porque se você for confiar no simulador do INSS, que é um documento gerado pelo extrato do INSS, que é o CNIS, que por sua vez, quase todas as vezes tem alguma inconsistência, você corre sério risco de botar sua aposentadoria em risco ali, de não sair do jeito que você merece. O segundo documento são as GPS, são aquelas guias de pagamento. Aquilo também é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que ficaram anos contribuindo, geralmente é o autônomo, o empresário, o contribuinte individual. Essas guias, elas precisam ser apresentadas, elas precisam ser guardadas por essa pessoa que faz essas contribuições, porque é o mesmo raciocínio da carteira de trabalho. É um documento que muitas vezes pode ter divergência ali. Você pagou um mês, às vezes pode não constar ali no extrato, pode sim acontecer esse tipo de situação. Então, a pessoa ela tem que ter arquivado todos esses documentos para quando for dar entrada na aposentadoria, conferir tudo, se está tudo certinho para que não haja prejuízo na sua aposentadoria. Um outro documento que é muito importante, eu acabei falando aqui antes um pouquinho, é sobre a atividade especial, que é o famoso PPP. O PPP é aquele documento que é emitido pelo empregador, ele deve ser emitido de forma obrigatória. A gente sabe que na prática muitos deles não apresentam esse documento. E por que não apresentam? Porque muitos deles não seguem todas as regras, todas as legislações trabalhistas, tem muitos empregados que estão expostos a atividades nocivas, insalubres, e eles não pagam ali aquele adicional que a lei determina, então muitos deles não se obrigam, né, eles acabam se omitindo de oferecer, de apresentar esse PPP, mas eles têm obrigação pela legislação de ter esse documento, apresentar ao segurado toda vez que o seu empregado for exposto a alguma atividade insalubre, tá? O PPP é um documento que traz ali a discriminação da atividade, qual é o agente insalubre que ele foi exposto, qual é o tempo, né? Porque às vezes ele trabalhou 10 anos na empresa, mas ele só começou a ser exposto naquele agente insalubre por 5 anos. Ele tem que discriminar direitinho. Esse documento ele é apresentado ao INSS para você conseguir antecipar a sua aposentadoria. Como a gente sabe, a aposentadoria especial faz jus quem teve ali exposição a esses agentes perigosos e insalubres. Para você dar entrada e fazer valer esse direito, você tem que apresentar o PPP. Tem outros documentos também, como o LTCAT, mas o PPP é fundamental. Aí você consegue antecipar. Nem sempre o INSS concede ali na via administrativa, mas a gente vai para o judicial e a gente consegue fazer prova e aposentar esse segurado através do tempo especial que ele teve.